Pessoal, boa noite. Bom, é, hoje estou vindo aqui, né, para nossa live da SBPO, né? A gente vai começar daqui a pouquinho aqui. Não sei se vocês estão aí conseguindo acompanhar e se o som tá bom, se as coisas estão certinhas aqui. Opa, a Lu entrou. Vamos vendo aqui. Bom, hoje a gente vai começar, né, aqui, esperar um pouquinho os seguidores entrar aqui. Vamos lá. Logo, logo já vai começar a nossa live aí sobre o Novembro Azul e Outubro Rosa com a Fabiana Caron. Nossa primeira live aí da SBPO. E vamos que vamos. Esperar aqui o pessoal entrar. Vamos lá. Isso aqui. Esperar mais uns minutinhos aí. Oi, Fabi, tudo bem? Cainho, tudo bom? E você? Tudo bem, tudo bem. Estamos Esperando aqui o juntos. pessoalzinho entrar Vamos pra esperar um gente pouquinho, né? começar. É, Sim. Nossa, esperar toda aí. bonita. Ah, tirei a máscara, precisei fazer uma maquiagenzinha, né? Que agora até nisso a gente tá economizando. Vai trabalhar, fica com a máscara, não precisa gastar, Exatamente. né? E assim, né? Pois é, pelo menos acho que vocês estão economizando aí no batom, no gloss, né? Muito, no blush, em tudo. Economiza em tudo daí. Que daí a máscara tampa, agora tá comprando máscara, comprar uma de cada cor, pena que a gente não pode usar, né? A gente tem que ser aquela lá própria pra gente. Mas Exato, depois a a gente, N95 lá, né? mas depois a gente, pô, N95 só para UTI, né, para Covid, senão dá Sim. para usar aquela cirúrgica mesmo, né? Aquela lá vocês só usam Uhum. N95 para tudo? Não, a gente usa cirúrgicas, dependendo também dos lugares, né, e tudo mais. Então a gente acaba usando também as outras, né? Então, Nossa, porque senão aquela lá ninguém aguenta ficar com aquela N95 tanto tempo, né, Caim? nossa, sim. A Não, e pele. agora a marquinha do verão é de máscara só, né? A marquinha da máscara. Pois é, exatamente. Tá complicado o negócio. Você tá me ouvindo bem? Tô super bem, Fabi. Tá tudo bem. Super bem, tô ouvindo bem, ouvindo bem, Que bom. né? Eu para essas, como que fala? Tecnologias sou complicado. Mas tá dando certo, ó, tá Não, mas dando certo. tá, não, tanto que assim, eu também, pra mim é a primeira live aí que eu tô, na verdade, iniciando, né? Porque pra mim é tudo muito novo também. Mas você já fez algumas lives, né, ou não?
Sim, sim, mas eu estava aí no seu lugar, né? Então, assim, eu entrava, né? E a pessoa coordenava a live. Essa daqui é a Ah, é primeira. verdade. A pessoa que coordenava tudo. Sim, sim. Bom, Fabi, ó, então aqui o pessoal já está entrando também, né? Eu queria, inclusive, dar as boas-vindas também para o pessoal, queria te apresentar. Primeira coisa que eu acho que é muito bacana de dizer é que a gente está abrindo aí com chave de ouro, né? A gestão da SBPOSP, né? E não podia ser com ninguém melhor do que com a nossa presidente. Ah, Então, eu acho que essa tá. ideia foi muito legal, foi bem recebida também por por nosso time, né? Da SBPOSP, porque eu acho que de uns tempos para cá, né, o Instagram, as mídias sociais tomaram um lugar muito importante de disseminação de conhecimento. Acho que a pandemia deixou isso muito mais claro, né, que a gente precisa disseminar o conhecimento por todas as formas possíveis, né? Sim, sim. E eu acho que não tinha melhor forma de começar se não fosse com você, não teria outra pessoa para que a gente pudesse fazer isso, pessoa ideal, né? De vocês E inaugurarem a nova diretoria da Regional SP, né? Da nossa estadual aqui do estado de São Paulo, né, Caio? exato, exato. Nossa, e assim, a gente só tem a agradecer, a gente aqui do time da SBPOSP, né, pelo seu aceite desse convite, né? E a gente começando muito bem com o pé direito aí essa gestão. Então, na verdade, hoje, né, a gente teve até a primeira proposta da live do Outubro Rosa, mas a gente teve alguns problemas, então a gente não conseguiu. Mas Sim, hoje eu acho que caiu como uma luva, né? Porque a gente vai conseguir falar hoje, na verdade, do olhar da psico-oncologia para esses 2 meses tão importantes, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, a nossa live de estreia. Então, acho que hoje a gente vai ter aí um papo bem gostoso aí para dar continuidade aí aliás, para começar bem um trabalho, né, na nossa estadual. Bom, Fabi, então eu vou te apresentar aqui. tá bom. Pessoal aí que está vendo, né? Vou apresentar para vocês a nossa presidente, vocês já sabem, né? Nossa presidente da Nacional da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, né? Ela é a Fabiana Caron. E só para vocês saberem um pouquinho da magnitude da pessoa que a gente está recebendo aqui hoje na Bem pouquinho, SBPOS. bem pouquinho, senão nós vamos perder, né, a live. Não, a gente tem que dar os louros, né? E assim, a Fabiana, ela é sócia fundadora do Instituto Sentir Campinas, né? Professora titular da pós-graduação em cuidados paliativos, aplicada à saúde mental, do Colégio dos Psicólogos da província de Buenos Aires, na Argentina. É professora titular da disciplina de bioética do curso de pós-graduação em psico-oncologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É psico-oncologista certificada pela SBPO, especialista em cuidados paliativos e psicossócio-oncologia pelo Instituto Pallium Latino-América, pela Oxford University, né? E especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital Albert Einstein e especialista em teoria, pesquisa e intervenções em luto e perdas pelo Instituto Quatro Estações. Fabi, muito obrigado. Hoje, né, para a gente começar aí falando um pouquinho, né, do nosso tema central, eu separei aqui algumas perguntas que são bem importantes e bem interessantes aí, né, que o pessoal tem falado, né, a gente tem visto principalmente nos posts, tanto da SBPOSP, como, por exemplo, nos posts da SBPO Brasil, né? E que por conta desses 2 meses importantes que a gente tem, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, eu acho que essas questões elas têm aparecido muito mais, né? Então, num primeiro momento, né, Fabi, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, até para a gente juntar um pouco a psico-oncologia, né, nesse cenário tão médico, tão medicamentoso que é a oncologia, né, e que nós, enquanto psico-oncologistas, a gente tem um papel primordial e que muitas vezes
a nossa inserção ela é muito diferente de todos os outros profissionais que cuidam muito de procedimentos, de técnicas específicas, de administração de medicações e tudo mais, prescrições, e o nosso papel é outro, né? E assim, eu acho que é muito importante a gente começar falando um pouco sobre essa simbologia do Outubro Rosa e do Novembro Azul, e o impacto social, né, desses meses aí que são pioneiros dedicados ao câncer, inclusive, né, foi por conta desses meses também e do mês de dezembro, que é do combate ao HIV e à AIDS, né, que as cores se tornaram aí fundamentais em todos os meses do ano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse impacto social do Novembro Azul e do Outubro Rosa aí, né, pela sua perspectiva. Então, Caio, o Outubro Rosa, ele já vem há um longo tempo, né? É, aqui no Brasil, ele começou a ser um pouco mais falado, mais divulgado, realmente. Eu penso aí que de uns 10 anos para cá, né, começou a se falar mais. Inclusive, o primeiro monumento que foi iluminado de rosa aqui no Brasil foi em São Paulo, né? Na nossa capital aqui. Mas o Outubro Rosa, ele é algo que já tem aí um longo percurso. E eu gosto muito, às vezes, de falar, né, essa questão histórica, social, que ela é importante, né, porque nós, como seres humanos inseridos numa sociedade, a gente acaba sendo influenciado, de certa forma, por isso. Não tem como a gente separar, né? Como nós mesmos falamos, nós somos um ser biopsíquico, sócio espiritual. E muitas vezes eu falo que o Outubro Rosa, ele não é assim, rosa porque cor de rosa é cor de menina, não é exatamente isso. Na verdade, tem uma história, né, por trás dessa cor, por trás do mês de outubro, que foi, na verdade, criada aí pela Fundação Susan Komen, né, que é uma fundação americana. E a Susan, ela foi uma paciente de câncer de mama, que morreu muito jovem, ela tinha 32 ou 33 anos. E aí, então, a irmã dela, na época, elas tinham um poder aquisitivo bom, né? Elas tinham herança da família. E a irmã, então, falou que ia, então, pegar essa herança, né? E em prol da causa para que mulheres não morressem mais tanto por câncer de mama. E por que o rosa, na verdade? Porque a Susan, ela tinha duas filhas, né, pequenas, então eram 3 mulheres. E a Susan, ela gostava muito de cores mais claras, como salmão, né, aquele rosa que não é um rosa bebê, mas fica uma coisa, né? Ela gostava desses tons. E então, a irmã decidiu usar essa cor, esse tom de rosa, que depois acabou se tornando pink, né, em prol da causa. Então, na verdade, isso se deu, a cor foi justamente pelo gosto pessoal, né, da Susan, e que a irmã, então, quis homenagear. E o mês de outubro ele é escolhido porque foi no mês de outubro que elas conseguiram uma maior visibilidade. A fundação nasceu numa cidade, num estado mais distante, mas quando ela começou, quando ela conseguiu, na verdade, promover uma corrida, que foi a primeira corrida para a cura, né, que foi era justamente para chamar a atenção, elas conseguiram fazer esse evento em Nova York, porque elas saberiam que lá realmente ia ter uma visibilidade em termos Estados Unidos, né, inteiro, né? Todo mundo ia chamar atenção para aquilo, uma corrida em Nova York pela cura. E aí, essa corrida ela foi realizada no mês de outubro.
Então, foi aí que se deu o Outubro Rosa. Inclusive, o laço rosa, né? Ele é até diferente. Ele é um laço rosa, mas ele é um lacinho diferente. Porque aquele laço, na verdade, ele simboliza duas pernas, né? Correndo. Então, por isso que ele é aquele lacinho. Que elas distribuíram nessa corrida para oficializar esse momento. Então, eu acho importante, assim, a gente saber um pouco, porque senão daqui a pouco acaba ficando, sabe, Caio, aquela coisa igual Natal. Vira festa, mas ninguém sabe exatamente a essência, né? O porquê do Natal, o que se comemora no Natal. E com o Outubro Rosa, é importante também que não acabe virando uma festa, porque esse iluminar de rosa, as pessoas vestirem rosa, é realmente com o intuito de chamar a atenção para que menos mulheres morram por câncer de mama. Então, eu brinco que eu falo que é muito além do rosa, né? Muito além do outubro. Então, a gente não pode perder a essência da causa, né? Então, para que isso impacte nas pessoas de uma forma de chamar a atenção para a própria saúde, né? No caso do Outubro Rosa feminina, né? E não simplesmente eu vou vestir uma camiseta rosa porque no mês de outubro todo mundo veste, né? Então, na verdade, o vestir o rosa é para você, né? Que não teve, que não passou por um câncer de mama, chame atenção para isso, para você, para esse cuidado, para você, para as mulheres da sua família, e que você vá fazer os exames, que você cuide da sua saúde. Lembrando que isso é para o ano todo. Às vezes as pessoas falam, mas os exames, as prevenções, elas têm que ser o ano todo. Claro que sim, né? Mas é importante a gente ter um mês dedicado para lembrar isso, né? Lembrar que, olha, se você ainda não fez os exames, né? Vá fazer. E nisso a mídia, as redes sociais, elas têm ajudado muito, porque antigamente a gente não tinha. Então era até mais difícil difundir. Hoje não. Hoje, nesse ponto, as redes sociais, Instagram, Facebook e todas as outras, elas contribuem muito. Claro que às vezes trazem algumas informações distorcidas, mas é aquilo. É importante também que as pessoas procurem em lugares fiéis. E com o Novembro Azul é um pouco mais novo, né, do que o Outubro Rosa. Mas, na verdade, também aconteceu meio que um grupo de amigos, né, que tinham aí o câncer de próstata, que se reuniram com o intuito também de chamar a atenção para a saúde do homem, até porque o homem, né, a gente tem uma tendência também social de se cuidar menos do que as mulheres, né, Caio? Então, né, para você que é homem, menino aí, né, eles têm uma tendência a se cuidar menos. Ainda tem muito preconceito a questão do próprio exame de próstata. E tanto que, né, vira e mexe, é aquela piada daqui, piada dali. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E fica tudo isso. Mas, assim, muito mais do que isso, é chamar atenção para que, sim, homem também adoece. Sim. E o câncer de próstata, ele tem uma incidência ainda maior do que o câncer de mama. Né? O câncer de mama... Aquela coisa, né? É aquela coisa, por exemplo, é um dos cânceres mais fáceis de curar do ponto de vista, né, medicamentoso, tudo mais, se ele é descoberto numa fase inicial. E às vezes o grande problema é fazer o exame de toque, né? Como se isso ferisse a masculinidade desses homens, né? Isso é muito difícil. Exato. Por quê? Porque a gente tem aí toda uma questão, né? Social e histórica, na verdade, né? Dessa coisa machista, vamos dizer assim, né? Se bem que isso eu acho que vem melhorando bastante, né, Caio? Eu tô aí há uns 20 anos, mais ou menos,
trabalhando com isso e eu tenho percebido, né, que bom, ainda bem que os homens têm ido muito mais, inclusive os senhores, né, aqueles que são mais senhores. Eles têm ido, eles têm aderido, têm procurado. Então, isso é muito importante, né? Porque Sim. muito além do exame de próstata, que é uma coisa super rápida, indolor, totalmente técnica, Uhum. na verdade, você descobrir precocemente. Porque o câncer de próstata, hoje, é como você falou. Se a gente tem um diagnóstico precoce, a gente tem... eu já li estudos que é 100% a cura. Para a gente falar em 100% de cura em câncer, né? Sim. Olha como hoje a ciência oncológica ela evoluiu. Então, esse homem ele vai ficar curado do câncer de próstata, né? E só que assim, ele ainda é de maior incidência, né? O que Uhum. mais acomete, o que mais se torna metastático, porque acaba se indo só quando tem algum sintoma. Exato, exatamente. Não, e é isso, é muito interessante, né, Fabi? Porque eu acho que nessa questão aí cultural também, acho que com a disseminação da informação da doença oncológica da próstata, né, e tudo mais, outras coisas também apareceram, né, que eu acho que parte agora que eu vi desde o ano passado, acho que teve uma expressão muito maior, que não é só o câncer de próstata, mas também o câncer de pênis. Muitos se dão justamente pela falta de asepsia e higiene, Sim, né? Então tem agora a campanha do Lave o Dito Cujo, que é muito importante, porque exato. realmente, né, a falta de autocuidado do homem também é muito grande e parece que muitos também têm procurado, né, fazer mais exames por conta mesmo dessa campanha, mas também com muito medo da castração radical, né, de não poder, por exemplo, de ficar, enfim, né, com alguma disfunção erétil e tudo mais. Meio que essa educação também começou a ocorrer meio pelo medo, né, também. Sim, também, né? É aquela coisa, eu vou porque vai que eu fique impotente para sempre, permanentemente, né? E isso ainda é uma questão muito forte quando a gente tem um paciente com diagnóstico de câncer de próstata, principalmente os mais novos, né? Não dizendo que os mais idosos também não fiquem impactados, mas os mais novos, que eu falo hoje, a gente vê aí paciente de câncer de próstata com 48 anos, né? 49. Então, assim, é bem jovem, né? Hoje, para o homem. E isso, assim, afeta muito, né? Então, quanto antes ele descobrir, menor vai ser os danos do tratamento, e mais a chance dele recuperar, né, a potência e poder retomar a vida sexual dele, a atividade sexual é maior, né? Porque se Uhum, você tem um diagnóstico precoce, é claro que uma intervenção ela vai ser necessária, né? Tanto cirúrgica quanto do ponto de vista de radioterapia, né? Aí isso é uma questão que os médicos eles vão ali conversar para ver o que é melhor para aquele paciente. Mas quanto menor vai ser a radiação ou a própria cirurgia, ela vai ser menos invasiva. Então, as chances de você ficar impotente é muito pequena. Né? É claro que uhum, às vezes por um período do tratamento isso ocorre, mas depois, hoje, a gente tem vários métodos, vários tratamentos para recuperar isso, né, no uhum. homem. Então, é muito importante que essas coisas sejam faladas, porque isso ainda, né, Caio, também é um tabu, né? Sim. Falar da sexualidade, tanto no câncer de próstata quanto no câncer de mama, ainda é um Uhum, tabu, ninguém fala muito, claro.
é claro que a gente tem que se enfocar, né, na cura, no tratamento. Só que a gente tem que entender, por exemplo, no câncer de mama, hoje que temos pacientes bem jovens, né? Eu já cheguei a ter paciente de câncer de mama com 24 anos, né? Uhum. Então, assim, uma menina, uma mocinha. E como que vai ser isso no período que ela estiver em tratamento? Porque muitas vezes ela vai ser induzida a uma menopausa, pelo menos por um tempo. Só que ela é uma jovem, ela tem um namorado, ela tem um noivo, ela acabou de casar. E esse parceiro também é jovem, né? Então a gente não pode fazer de conta que a sexualidade não existe. Porque ela Sim. existe e, inclusive, ela faz parte até de um relacionamento saudável. Uhum. Então, é necessário a gente falar sobre isso, orientar, né? Muitas vezes até chamar o casal e explicar que isso é temporário e que depois tem muitos meios no pós-tratamento e até durante o tratamento, né? Falando especificamente em câncer de próstata, a gente trabalhar a questão da sexualidade, do prazer, sob outros pontos de vista também. Porque a gente também tem enraizado na sociedade, em especial aí para os homens, que sexualidade é o ato sexual, né? O ato sexual de penetração. É isso que É. eles entendem como sexualidade. E aí, quando a gente vai trabalhando e mostrando para eles que você pode obter prazer erótico mesmo, né? Uhum. Não somente com a penetração, né? E aí eles vão se propondo a isso, e a parceira também. O Uhum. casal, às vezes, ele se une mais, ele encontra outros meios, né? Até Uhum. que ele possa retornar com a potência dele. Mas isso não é muito falado, porque também é tabu, né? Sexo ainda é tabu. Sim. E até, Fabi, eu acho que uma coisa que é muito interessante é o seguinte, você estava falando aí de sexualidade, mas você entrou exatamente já na outra pergunta, que é muito legal, né? Porque a gente vai nessa linha. Falando mesmo do impacto, né, desse diagnóstico, e você já foi até mostrando um pouco, mais um pouco desse impacto do diagnóstico para o homem, né, e para a mulher. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que são cânceres que afetam diretamente essa questão da sexualidade. A gente sabe que isso é agregador de qualidade de vida para esses pacientes, né? E determina, às vezes, até algumas condutas, comportamentos e emoções que esses pacientes vão ter, justamente por esse fato, pelo que você trouxe agora, né? De que são pacientes, às vezes, jovens, que estão casados, ou até mesmo idosos, né? E esses pacientes idosos, inclusive, ainda têm sexualidade. A gente tem esse tabu também com a velhice, né? Que você sabe que é uma área que eu gosto bastante. Mas assim, me fala um pouco desses impactos. Eles podem ser diferentes para homens e mulheres? É, eu, nesse longo tempo que eu trabalho com esses pacientes, existem sim, né? Algumas diferenças, até por uma questão de gênero mesmo, né? Eu sempre brinco, eu falo, não adianta a autora que escreveu Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, é isso mesmo, né? Né? Então, assim, foi muito bacana isso que você falou da questão do idoso e a sexualidade. A gente tem que entender que o homem, ele tem hormônio até ele morrer, né? Então, a testosterona estará presente. Claro que em menor, né? É diferente de um homem com 30 anos, né? 20, 30 anos, mas no homem, a testosterona ela é presente até o fim da vida dele. Já na mulher é diferente, né? Porque quando ela entra no processo de menopausa, então realmente ela fica sem o hormônio, né? Os hormônios sexuais aí eles baixam e eles vão zerando.
Então, quando a gente fala do impacto do câncer de próstata para o homem, ele traz muito essa questão que ele também desconhece, né? E aí, às vezes, eu trabalho um pouco isso, né? Às vezes a gente até brinca na sessão para descontrair, aí eu falo, olha, tá vendo? Agora vocês sentem o que a gente sente na menopausa, né? Fabiana, menopausa, eu falei, isso é menopausa, brincando, né? Tipo, tudo bem, do homem é andropausa, mas é isso, porque eles têm uma dificuldade muito grande com essa sensação do quê? De cansaço. Então, como eles estão no processo de tratamento e também é necessário bloquear o hormônio nesse momento do tratamento, né? Depois isso, cada caso é um caso, mas a grande maioria depois você para o bloqueio hormonal, então a testosterona ela começa a retornar gradativamente, mas nesse período que ele fica sem, ele está literalmente como uma mulher na menopausa, com 0 de hormônio. Então, ele sente mais sono, ele sente um cansaço absurdo, porque o homem não sente isso, porque a testosterona está sempre presente. Eles engordam, né? Porque não tem o hormônio, então eles engordam. E eles trazem isso como uma dificuldade de adaptação muito grande, né? Diferente um pouco das mulheres que já entraram nesse processo de menopausa e aí desenvolvem um câncer de mama. Até porque a mulher meio que já sabe o que a espera, né? Quando aí ela entra na menopausa. Lembrando também, eu também trabalho muito isso com as minhas pacientes, que existem sim esses sintomas que são orgânicos, fisiológicos, mas a outra parte, que olha, entrou na menopausa, acabou, não vai emagrecer nunca mais, isso é mito, né? Hoje a gente já tem vários estudos mostrando que, muito pelo contrário, se você fizer exercício físico regularmente, tudo, você vai conseguir sim, né? Manter um peso saudável, isso vai fortalecer os seus ossos. Claro, não é como quando a gente tem 20 anos, que eu brinco, eu falo, você fica uma semana sem comer, já emagreceu 5 quilos. Mas isso são coisas que é da juventude, né? E como ninguém fica jovem para sempre, exceto se morrer jovem, então aí você, quando entra nesse processo, é mais difícil, mas é possível. Agora, o impacto, o homem, ele traz muito mais forte a questão da masculinidade em si mesmo, né? Essa preocupação do que a mulher, né? A mulher, num primeiro momento, ela se foca realmente mais na questão do tratamento e de como eu vou passar por isso, e eu quero passar, não que seja fácil, porque ela vai sim perder órgão importante, a gente tem que lembrar sempre que a mama, ela a mama é um órgão muito simbólico, em vários aspectos. Então, ele simboliza sensualidade, feminilidade, ele simboliza prazer, né? Com a questão da sexualidade e um órgão que se obtém prazer. E ele também significa maternidade, né? Que é ali que você vai dar o primeiro alimento para o seu filho. E quando você passa por um câncer de mama antes de ter um filho, isso não será mais possível. Então, a gente também tem que reconstruir essa questão, né? De que não é porque o meu filho não foi amamentado no peito que ele vai ser uma pessoa infeliz, né? A gente, até como psicólogo, trabalha bem isso, porque a gente sabe, né? Isso. Mas elas não trazem tanto a questão da feminilidade, da libido no início, né? Nesse momento do diagnóstico, de estar recebendo esse diagnóstico.
Já diferente do homem, né? Que ele vem muito mais impactado, às vezes, pela questão da sexualidade do que da própria doença. Mas o que a gente tem que pensar? Mas olha, em vez deles pensarem em se curar, eles ficam pensando nisso. Gente, a gente tem que entender que a gente sofre, sim, pela questão social, histórica, cultural, no qual a gente é inserido. A gente é inserido numa sociedade que nos cobram algumas coisas, né? E que, às vezes, a gente só vai perceber que a gente não precisa, né, responder ao que a sociedade nos cobra, às vezes depois, realmente, de um processo de psicoterapia, de autoconhecimento. Porque não é culpa, né, deles, nem de ninguém. Né? Isso vem aí historicamente. Então, cabe ao psicólogo, né, aí ao psico-oncologista, tá trabalhando tudo isso com o paciente. Primeiramente, até um trabalho de psicoeducação, né? O que é mito, o que não é, para depois entrar num processo mais aprofundado para estar ressignificando isso. Mas, basicamente, a demanda, quando do impacto do diagnóstico, ela tem, sim, diferenças entre homens e mulheres que estão aí, permeia o social. E deixa eu te perguntar, Fabi, até pegando um pouco desse gancho, né? Por exemplo, quando esses pacientes eles são cirúrgicos, né? Do ponto de vista emocional, o que a gente pode falar disso, né? Porque tem todo o impacto do adoecimento, tudo isso, né? Essas questões que você falou que são importantes serem trabalhadas, mas quando envolve a cirurgia em si, né? E aí a gente fala de mastectomia, seja parcial ou radical, a gente fala da castração radical, né? Também para os homens. Como que existem impactos específicos pelo fato de passarem por uma cirurgia? Existem. Primeiramente, porque hoje, né? Então, no caso do câncer de mama, a cirurgia também evoluiu muito, né? Então, hoje, até aí com o surgimento da cirurgia oncoplástica, que veio justamente com o intuito de preservar a saúde emocional da mulher. Então, a gente também tem que deixar claro que está muito além de estética, né? Às vezes as pessoas falam a questão de autoestima quando fala de cabelo, e eu sempre explico que eu falo que está muito além da autoestima, né? Tudo isso mexe com a sua autoimagem. E autoimagem é muito diferente de autoestima. A gente desenvolve a autoestima através da autoimagem, né? Mas a autoimagem é aquilo que, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, que eu começo a me olhar no espelho, me reconhecer como pessoa, eu me vejo daquela forma. E, de repente, não me ver mais daquela forma, né? Então, quem sou eu agora? Então, tá um pouco não, tá bastante, né? Acima de que uma simples autoestima ou vaidade. Então, hoje, com a cirurgia oncoplástica, que ela é possível em muitos casos, né? Claro que em alguns casos não é possível no primeiro momento, depois talvez sim, mas isso trouxe uma qualidade de vida e um resgate, né, de autoestima, inclusive diminuição de depressão em cirurgias pós-mastectomia, né? Até na própria quadrantectomia também hoje já existem técnicas para não ficar um lado, né, mais amassado que o outro, porque antes não se existiam essas técnicas, então realmente não ficava igual, né? Então, às vezes, um ficava diferente do outro. Às vezes, muitas demoravam para poder colocar uma prótese. E isso impactava fortemente,
né? E eu falo em autoimagem, não era nem em autoestima, né? Uhum. Porque como é se olhar mutilada. Hoje, então, assim, existiam muitos quadros, né, de depressão, muitas separações conjugais, e às vezes nem pelo parceiro, né? É claro que a gente tem muito estudo de parceiro que deixa as pacientes, sim, existem, mas muitas vezes a própria mulher ela não queria mais, né? Sim. Ela se tornava até assexuada por essa Uhum. questão, né? Por ela se olhar e ela ter tanto trauma daquela mutilação que estava ali, como ficou, e não se reconhecer mais, que ela mesma acabava se fechando. Hoje, com a cirurgia oncoplástica, uh, as mamas elas ficam muito bonitas, né? Uhum. Então, a mulher ela pode retomar, né? Seja com o marido, ou seja, se for arrumar um namorado, é possível isso para ela, ela consegue resgatar. E aí a gente tem bem menos quadros de depressão. Já no homem, são órgãos diferentes, né? Então a gente tem sempre que lembrar que o pênis ele é um músculo, né? Então ele é um músculo. Então a próstata ela fica um pouco abaixo ali, então não tem como entrar, né? Se não for ali próximo desse músculo, e Uhum. quanto maior ela tá, às vezes o cirurgião ele vai precisar mexer mais, e são muitas terminações nervosas, e isso então aí, de uma forma mais leve, um pouco mais intensa, num primeiro momento, vai causar sim uma impotência, né? Uhum. Não tem como ainda não causar este efeito colateral. Uhum. Contudo, dependendo do tipo de cirurgia e por fim, de como que está isso depois ele vai retornando com mais facilidade. A gente tem aí um trabalho importante da fisioterapia, né? Uhum. Para trabalhar essa questão, A tanto terapia urológica, né? exatamente, que ela não trabalha só a questão de quando você tem a incontinência. Ela também aí desenvolve alguns exercícios até para depois, porque como é um músculo, né? A gente não faz exercício para o braço, para a perna. Então, o Uhum. pênis, por ser um músculo, quanto mais ele for exercitado, ele então vai recuperando. Então, Sim. aí existe um tempo para recuperação, mas existe. Contudo, a diferença entre os dois, e aí até o impacto, assim, não sei se maior, mas que para o homem complica um pouco mais, porque não tem como você tirar como a mama, né? E aí repor, repor e ficar uma coisa até bonita, lembrando que a mama ela fica assim muito bonita com a oncoplástica, mas perdida a sensibilidade, né? Então a mulher ela não vai mais ter nenhum estímulo ali na mama, justamente por quê? Porque foram retirados as glândulas mamárias, que é onde tinha os estímulos, né? E tudo isso tem que ser trabalhado com o paciente. Mas a diferença é que Sim. é isso. Hoje, para a mulher, aí já evoluiu. E para o homem, Bastante é por uma questão evolução grande. anatômica, não. Sim. E, Fabi, até uma coisa, né, que eu acho que isso é muito interessante também, né? Porque a gente fala aí de cirurgia, mas pensando aqui um pouquinho, né?
nas repercussões emocionais, você falou aí do tratamento, desse impacto na sexualidade, né? Nesse impacto que tem desses tratamentos cirúrgicos e como que isso fica. Isso é muito interessante, porque muito pouca gente sabe, né? E muito pouca gente sabe das repercussões que são geradas na vida dessas pessoas, né? Exatamente. E, e aí, entrando exatamente nisso, né? Entrando nisso, por exemplo, até mesmo na disseminação de informações, nós, né, como psico-oncologistas, qual que seria assim o nosso papel? Porque hoje a gente está fazendo um papel social muito importante aqui nessa live, porque a gente está conseguindo falar de vários aspectos e que muitas pessoas não conhecem, né? Por exemplo, quando você falou no comecinho, que eu fiquei bem interessado, você falou bem no comecinho qual que era a história até do laço do Outubro Rosa, como isso nasceu. As pessoas não sabem disso, né? Então, Exatamente. pensando um pouco nisso, né? Qual que é o papel do psico-oncologista para com a sociedade em geral nesses 2 meses, né? Porque assim, a gente fala, a gente tem um viés muito assistencial e às vezes a gente não, né, não sabe aí qual é exatamente o nosso papel nesse sentido, né? De disseminação de uma informação ética, como que você vê isso, né, na sua perspectiva? Eu vejo que o nosso papel, né, enquanto psico-oncologista, é justamente levar informação para pessoas, mulheres, homens, que não passaram ainda pelo processo, né, do câncer, no sentido de sermos agentes, né, do que? É aquela coisa assim, agentes transformadores. Então, a gente vai até um público informar que o câncer ele impacta tanto fisicamente quanto emocionalmente. E a gente já tem estudos aí mostrando que às vezes o impacto emocional ele é muito até maior do que o físico, porque hoje a medicina ela está tão avançada que você é possível, dependendo de onde você vai tratar e tudo mais, ter um conforto mesmo fazendo quimioterapia, radioterapia. Nós temos medicações potentes para evitar todo aquele mal-estar físico. Em contrapartida, nós temos ali o sofrimento emocional. Então, é importante que a sociedade saiba, e aí o nosso papel, né, Caio, enquanto psico-oncologista, dessas coisas que eu falei, que cabelo não é só o cabelo, né? Ah, mas você está chorando só pelo seu cabelo? Não tem problema, cabelo cresce. Cresce quando a gente quer raspar, né? Aí tudo bem, a gente vai lá e raspa. Agora, quando é imposto algo pra gente, sem a gente nunca ter se visto careca, né? O quanto isso traz de sofrimento. E o quanto de paciente que eu tive que, assim, queria chorar, mas falava assim, não, ai, eu tô tão triste com o meu cabelo, mas eu não posso ficar triste, que isso é pecado, né? Porque eu vou chorar. E aí a gente tem que validar, não, mas você pode sim chorar, né? Eu sempre falo, quem disse que a gente não pode chorar pelo que é de menos? Ah, mas o cabelo é de menos, mas a mama é de menos. Não é, gente. Não é, porque faz parte de uma identidade. Então, a gente, enquanto psicólogo, como agente transformador, a gente tem que passar para a população que o sofrimento emocional causado pelo tratamento do câncer, às vezes pode afetar muito mais aquela pessoa do que a própria doença em si, né? O estigma do câncer, né? De se ver daquela forma e das pessoas olharem e perguntarem, mas você tem câncer? Porque, né? Eu falo que o câncer ele é uma doença. Por que as pessoas, né, têm tanta coisa no câncer? Porque
quando cai o cabelo, você anuncia para o mundo que você está doente. Então, por isso que muitas vezes os pacientes, eles vêm, né, e falam, mas vai cair meu cabelo? É a primeira coisa que eles perguntam, né? E, gente, não é porque eles estão preocupados com a estética. Não é, né? A gente precisa ver o que está... Esse por trás do... Mas vai cair meu cabelo? É a seguinte... cai na seguinte coisa. Se eu continuo com o meu cabelo, eu posso escolher para quem falar que eu tenho câncer e para quem eu não quero falar, né? Para eu não ser julgada, para eu não ser digna de pena e N questões. Em contrapartida, quando o meu cabelo cai, né, o mundo vai saber que eu estou doente. Então, é muito além do cabelo, da estética, do foca na cura. É claro que na cura todo mundo está focado. E a gente, enquanto psiconcologista, precisa informar para essas pessoas o quanto que isso traz de sofrimento para aquele paciente por essas razões. E o que essas pessoas, enquanto sociedade, enquanto vizinho, amigo, parente, pode fazer, né, para fortalecer a autoimagem nesse momento do paciente, a autoestima. Então, a gente precisa levar para essas pessoas o quanto que o sofrimento emocional ele está presente o tempo todo, né? O quanto que implica em várias perdas para essas pessoas, né? Em vários lutos, porque essa pessoa ela vai ter que parar de trabalhar, ela vai engordar, ela vai passar mal e não vai poder ir aonde ela gostaria de ir. E tudo isso são perdas, né? Então, eu não posso mais trabalhar, eu estou impedida de fazer o que eu gosto, e como lidar com isso, né? E isso impacta psiquicamente, né? Muito mais do que fisicamente, quem passa pelo tratamento, seja homem ou seja mulher. O homem, enquanto provedor, né? E aquele que sempre cuidou, ele troca de posição muitas vezes, então ele passa a ser cuidado, né? Ele passa a ser o dependente. Então, tudo isso impacta psiquicamente. E a sociedade ela precisa saber disso, até para ela poder ajudar. Sim. Fabi, e aqui pensando um pouquinho, né, pra gente até ir finalizando, né? Porque o papo tá uma delícia, por mim eu ficava aqui um tempão, né? Mas senão depois a Queria gente até não consegue deixar. deixar gravado, para Pois quem não é, pode então. assistir, né? Exato, então, até para a gente poder deixar gravado, porque aqui a gente tem informações muito importantes. Mas eu queria que, assim, pensando aí em algumas palavras finais, né? O que você pode dizer, assim, sobre até mesmo, né, os pontos que você considera mais importantes para esse psicólogo que está, por exemplo, trabalhando já na psicologia, principalmente nesses 2 meses? O que você poderia dizer, principalmente para esses psicólogos, né, que eu acho que é grande parte do nosso público aqui, que está se aventurando e entrando nessa área da psicologia, né? E eu acho que você é a melhor pessoa para falar nesse momento. E que pra gente, né, a gente tem que sugar muito, beber muito disso, porque é alguém que tem essa experiência, né? O que eu falo, Caio, é que assim, é importante que nós, enquanto psico-oncologistas, através de um trabalho ético, com formação específica na área, né? É importante a gente conhecer as doenças, né? Conhecer o... mas isso não é de médico? Tratamento, sim. Mas a gente precisa conhecer as consequências do tratamento, né? Então, para quem está aí começando, é importante saber o que aquele tratamento e aquele tipo de câncer vai impactar
tanto na mulher quanto no homem, porque a gente conhecendo, a gente dominando, a gente vai ser um ponto fundamental no tratamento dessas pessoas, né? Nós realmente, através de muito estudo, muito trabalho sério, a gente transforma a vida desses pacientes, né? Através do nosso suporte, da nossa orientação no sentido psicoeducativo, como eu falei, desvendando esses mitos, deixando que eles tragam, que seja um espaço para que eles possam trazer isso que ninguém quer ouvir. Porque quando a gente se propõe, né, a desmistificar para o paciente poder ter um outro olhar para aquele processo que ele está enfrentando, ele realmente sai transformado, né? Desse momento de intenso sofrimento, onde o nosso objetivo não é tirar o sofrimento. Isso é muito, como que eu posso falar? Narcísico até, né? Muito egocêntrico. Mas a gente pode sim minimizar. A gente pode minimizar muito. A gente pode aliviar muito o sofrimento, porque eu sempre falo para os meus pacientes que as pessoas, elas não podem escolher ter ou não câncer, né? Porque isso é da vida, mesmo o câncer ou outras doenças. Mas a partir do momento que elas têm o poder de escolher como elas vão passar por isso, né? Então, o poder de estar adoecida ou não, eu não consigo controlar. Mas aí eu tenho a escolha de que, já que eu adoeci de câncer, como eu vou querer passar por isso? E essa é a escolha minha. E aí o psico-oncologista, ele entra justamente, né, para junto com esse paciente, fazer com que ele passe da forma menos sofrida possível. Então, assim, o nosso trabalho aí como extrema importância nesse processo. Claro que sempre com muito estudo, muita supervisão, muita terapia e tudo mais, que isso é para todas as áreas. É isso. Sim. Fabi, queria te agradecer muitíssimo por ter aceitado, por ter banhado a gente aí de conhecimento. Obrigado de verdade. Eu acho que não podia ter melhor estreia aqui. Obrigado de coração pela sua generosidade, né, em falar pra gente um pouquinho só dessa imensidão que é o seu conhecimento. Obrigado e a todos, né, na verdade, a todos que também assistiram aqui, né, que vieram dar uma passadinha na live. Acho que aqui a gente está dando um start para uma coisa muito grande e hoje com a fala da Fabi a gente conseguiu ver isso e o quanto isso é importante. Obrigado de verdade, Fabi, e espero te ver numa próxima live por aqui, né? Espero que você esteja sempre aqui com a gente, que é sempre uma honra, né, te receber. Obrigada a você, Caio. E assim, estou muito feliz aí com você na presidência à frente da nossa estadual, né, São Paulo. Nós da Nacional confiamos completamente no seu trabalho, no seu profissionalismo, na sua capacidade, por isso até que você, né, assumiu aí essa responsabilidade. Eu tenho certeza que 2021 vocês vão fazer um trabalho maravilhoso e contem conosco também. Obrigada, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, viu? Um abraço, pessoal. Obrigado por assistir aí, por estar com a gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais. Até.